de volta para falarmos sobre Zé Arigó. Na verdade, esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para você que perdeu, não acompanhou. Tá aqui no nosso canal, então vai estar aqui na descrição o primeiro vídeo. Esse vídeo que a gente vai gravar é para falar sobre os feitos de Zé Arigó. Você conhece? Já ouviu? Não? Então vamos lá. Segue a gente, já deixa seu like, compartilha esse vídeo e vamos para mais um. Segunda parte. Porque tem muito mais. Tem muito mais. E nós convidamos, aqui reforçando, que você dê o seu like, que você nos incentive a continuar pesquisando, trabalhando. E, na verdade, nós pesquisamos para que os assuntos entrem, primeiro para satisfazer a curiosidade de muitos. Me lembrei o nome da dona Márcia, que pediu que nós gravássemos. Agora me lembrei do nome dessa senhora, que me lembra dos escritos antigos que a gente escreve, tudo para trabalhar. Então, vamos começar com perguntas para Ademir nos esclarecer, falar aí sobre os feitos de Zé Arigó. Fala aí um pouquinho sobre o médico que desmaiava, como assim? Teve um médico, então, que numa dessas sessões vai visitar lá para conhecer e para explorar, porque já existia uma denúncia de falsa medicina, de charlatanismo, por parte de entidades que estavam cercando o Zé Arigó. Só que Zé Arigó ele trabalhava com 600 espíritos. E Dr. Fritz, foi avisado de que esse médico estava lá. E ele, então, queria assistir a um ato cirúrgico para levar alguma prova para a medicina do Rio de Janeiro, né? E lá havia os especialistas pedindo. E ele, então, foi convidado. Porque quando os espíritos avisaram que ele estava ali, esse médico, se tem algum médico aqui? E aí um dos ajudantes que já sabia que esse médico estava, disse, aqui tem um médico. Aí ele pediu que o médico fosse até onde ele estava com um paciente que ia ser operado naquele momento. O que acontece? Quando ele vai fazer uma cirurgia de catarata, provavelmente ele tira o olho do cara para fora com canivete, o cara viu aquilo e desmaiou. Quando voltou para o Rio, ele não tinha prova nenhuma, não sabia o que dizer lá. E aí eles foram usar explorar uma outra situação para tentar, então, enquadrar o Zé Arigó dos feitos que ele fazia. Continua, então, com receita para taxista que não tinha nada. Como assim? Sim, esse taxista, ele era um cara veterano, ele foi escolhido, então, para ser testado lá no Zé Arigó. Formava-se aquela fila na parede, segundo a Leida, que depois vamos falar da Leida Oliveira, Leida Lúcia, né? E os espíritos, então, já sabiam tudo o que ia acontecer com aqueles pacientes que estavam ali. Disse, olha, aqui tem um taxista que veio aqui para desafiar o Dr. Fritz. Que não tinha nada. Mas ele queria uma receita para os males dele. E o Dr. Fritz, então, deu essa receita para ele. Aí, quando ele saiu de dentro lá da casa que ele estava atendendo, ele, curiosamente, foi tirar a receita do bolso e disse, olha, você deve tomar mais água, que estava escrito na receita. Aí ele não conseguiu nada, porque não tinha nada, né? Então, ele tinha que tomar mais água, só isso. Ele ficou bastante satisfeito, porque chegar no Rio sem nenhuma prova de novo. Continuando, então, vamos falar um pouquinho sobre o presente do Papa. O presente do Papa, eu não vou narrar esse Papa, que esse Papa aí está no livro da Leida, mas vou falar sobre o enviado do Papa. Saiu lá do Vaticano e veio até Congonhas consultar com o Arigó. E o Arigó opera ele. Ele tinha um caso grave. O Arigó trabalhava muito com a área do câncer, pessoas portadoras de câncer. E Arigó opera ele volta
passa pelo processo dos exames e não tem mais nada. Aí o Papa manda um rosário com pérolas e pedras preciosas de presente para o Arigó, que hoje se encontra no museu. Esses instrumentos do Arigó, inclusive, na cidade que ele nasceu, está lá no museu para que as pessoas possam ir lá e ver os materiais do Zé Arigó. Comenta então um pouquinho sobre as muitas pessoas que ficavam curadas ao tocar Zé Arigó. Isso era muito comum quando o Arigó estava passando no meio daquela multidão, as pessoas desesperadamente corriam até ele, tocavam e ficavam curadas. Isso acontecia assim, era normal esse acontecimento, e muitos casos de pessoas que vinham, né, queriam tocar nele e ficavam curadas. Essas pessoas, inclusive, ainda hoje, elas estão aí no mundo entre nós, e são as testemunhas pessoais que podem testemunhar esses acontecimentos. E a cura dos leprosos? A cura dos leprosos, havia um leprosário, se não me falha a memória, ele se encontrava nessa época no Rio de Janeiro. De noite, o Arigó ele saía e entrava nessa colônia. Essa colônia ela era uma colônia com mata, cercado, ninguém ia lá para ver os leprosos. Mas o Arigó, o Dr. Fritzen, sabia muito bem como chegar lá com a sua equipe, e lá, durante a noite, aconteciam as curas dos leprosos. Os leprosos não eram mais leprosos a partir daquele momento e acabavam dando alta. Isso aí foi muitos a esses acontecimentos também. E a criança que volta a enxergar? Segundo a lei, ela estava num restaurante, assim, alguma coisa que tinha lá, e uma mulher aparece com uma criança, desesperada, e começou a pedir por socorro. E essa criança, além dos problemas que ela tinha, ela era cega. Ela não enxergava. E a lei da procura, o Arigó tinha um jipe, e ele saiu com aquele jipe, foi para algum lugar, mas ela consegue alcançar ele, saindo do povoadinho, que era um povoado pequeno, e ele deixa o jipe lá para alguém e volta. E a mulher era desesperada. Então ela alcançou a criança junto ali com a Leida. A criança já estava toda arrochada, já estava espumando já pela boca, já estava muito ruim. Ela tinha um câncer no cérebro e estava falecendo. Arigó então ergue a criança e clama, e a criança vira para a mãe e diz: mãe, eu estou te enxergando, eu estou te vendo, mãe. E a mulher também desmaiou. E a cura se realizou. A criança fala e a criança volta a enxergar, e foi isso que aconteceu. Sobre o homem que tinha grande ferida na perna. O Arigó estava caminhando na rua e viu uma pessoa com uma úlcera muito grande na perna, na altura da panturrilha, meio que arrastando aquela perna, andando com dificuldade. E o Arigó simplesmente mandou ele caminhar normal, e simplesmente foi restituída toda a parte onde tinha aquela úlcera, que era uma úlcera grande, ela se restituiu e o homem continuou caminhando normalmente. Então, esses acontecimentos com Arigó eram muito corriqueiros, acontecia muitas vezes. Esses são os feitos... Alguns dos feitos de Arigó. Alguns dos feitos de Zé Arigó. E é claro que tem o terceiro vídeo, que será a continuação. E a gente já pede para você aí deixar o seu like. E quer comprar o livro? Então, o livro se chama Cirurgias Espirituais, escrito por Leida Lúcia de Oliveira. Coloca aí no Google, tu vai encontrar ele disponíveis em plataformas aí para adquirir e saber um pouquinho mais sobre Zé Arigó. O nome do livro é Cirurgias Espirituais de Leida Lúcia de Oliveira. Não querendo nos alongar com as histórias de Zé Arigó, porque você vai ter que adquirir o livro para conhecer e saber mais sobre o Zé Arigó. Um padre que o acusou, né, por charlatanismo, que foi um padre que era violento contra ele, inclusive ele acabou sendo preso, né, que no dia do julgamento ele simplesmente levantou a mão
e veio uma rosa, da qual ele presenteou o juiz, e o juiz não queria mais prendê-lo, mas ele pegou o jipe e foi para a cadeia. Lá ele foi trabalhar na cadeia também, inclusive curando até lá, operando a esposa do delegado. E esses fatos com o Zé Arigó, eles eram corriqueiros, então ele não era uma pessoa comum. E um outro, esse bispo perseguidor, indo ao Palácio do Governo, para ter um encontro lá para que ele fosse preso, quando ele subiu a rampa, ele teve um infarto violento e acabou falecendo. Aí nós vamos encerrar por aqui, porque existe o livro da Leida, e você pode adquiri-lo para saber mais sobre o nosso Zé Arigó. A gente está divulgando para que nós, pessoas, tenhamos conhecimento desses eventos muito brasileiros. E falando em evento, eu vou deixar aqui escrito na descrição do vídeo o primeiro vídeo de Zé Arigó. Esse aqui é o segundo e vai ter o terceiro, que é a continuação. Porque Zé Arigó é brasileiro, precisa ser lembrado e sempre valorizado. Quer saber mais? Tem um livro disponível, Cirurgias Espirituais de Leida Lúcia de Oliveira. Por hoje, um grande beijo. Grande beijo.